Santo. Espírito Santo, Molimo Santo. cá estamos na sua presença. Biso toza na presença na yo. Toma conta de tudo, Senhor. Rendre conta nyonso nkolo. Sem ti nada faremos, Sa Senhor. yo tokosala eloko te. Contigo junto faremos as proezas. Na yo elongo tokosala Por isso, clamamos a baproese. ti, Senhor, nesta manhã. Tobeleli okolo na tongo lelo. Toma conta, Senhor, de tudo. Zwa conta nyonso nkolo. Senhor, quem vem doente, cura. Kolo oya ye maladi Quem bikisa. deixou problema em casa, Senhor, Oya tiki resolve. problème na ndako kolo Quem résoudre. vem com choro, Senhor, enxuga. Oyo as aye na lágrimas. maya miso nkolo Tu pangusa. és a nossa força, Senhor. Mala yo za Nós makasi na biso. confiamos em ti, Senhor. Biso tokoteteli ke Tu pai na és yo. o sujeito da nossa Yo adoração. za vraiment au sustance adoration na Oh, biso. Espírito Santo, Eh molimo santo. te adoramos, Senhor. To adore yo nkolo. Seja louvado, Kumbama. seja louvado, Kumbama. seja louvado, Kumbama. seja louvado. Kumbama. Em nome de Jesus, Na kombo na Yesu. nosso Senhor Kolo na biso. e nosso Salvador. Pe mosunge na biso. Amém. Amen. Palma para Jesus. Maboko pona nkolo. Que Deus seja louvado. Nzamba kumbama. Na mesma posição, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Na lolenge moko tozosala matangi ya parole ya Nzambe. Lamentação de Jeremias, Lamentation à Jérémie, capítulo 3, versículo 37. chapitre 3, verset 37. « 3:37. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 16. 3. capítulo 3, versículo 37. Amen. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não o mande? A palavra do Senhor. Amen. Sentemos em nome do Senhor Jesus. Tofandi na kombo na Yesu Kristo. Que Deus seja louvado mais uma vez. Nzambe lisusu akumbama. Aleluia. Amen. Bom dia, igreja. Bonjour église. Somos muito tímidos. O que é que se passa? Tozama muke timide nini Alguém vem ezoleka. doente? Moto moko aye maladi. Deixou problema em casa? Atiki problème na ndako. Aqui estamos na presença de Altíssimo, Awa toza na présence oyo aleki o likolo. Criador do céu e a terra. Mokeli na likolo pe na se. Aquele que muda tempo e Oyo circunstâncias. achanzaka tango pe circonstance. Aleluia. Amen. Tenha bom ânimo nesta manhã. Zala ni sengo na tongo lelo. Comece para glorificar a Deus Na bandi kokumisa por causa Nzambe. da oportunidade que me foi concedida. Pona tina makoki epesa De melinga passar yi. aqui à frente Ya koleka wa liboso. para falar na parte do Senhor. Pona koloba na para Nzambe. E glorifico a Deus por causa da vida do nosso apóstolo, Na kumisi Nzambe Carlos pona Tomás tina de Jesus, vi ya que apôtre é na biso. visionário dessa igreja. Visionnaire église oyo. Que Deus abençoe. Que Nzamba Deus o pambola ye. protege, Nzamba bomba que dá ye. força, inteligência, sabedoria APC marquant intelligence para que cuidar mais sagesse. do povo do Senhor. E aqui ao meu lado, que Nanga Deus bonanga. abençoe todo servo de Deus, Nzamba pambola os basali nyonso. incansáveis, Baye balemba todos te. aqueles que fazem parte do departamento. Baye banso bazo faire part na ba département. E você que está aí no outro lado, Yo Pai oyo do zawa na Senhor, ngambo que mosu. Deus te abençoe. Em Nzamba nome de pambola Jesus yo na Cristo. kombo na Yesu Kristo. Aleluia. Amen. Hoje é domingo, Lelo eza dimanche. o nosso dia de louvor e adoração. Mokolo na biso louange pe adoration. Porque antes de começar Yambo kobanda. com a minha sermão, Sermon na ngai. gostaria de explicar ao povo de Deus uma coisa muito importante. Na sepela ki na expliquer libota na Nzambe loko moko motuya. Alguém tinha um problema, Moto moko azaki na problème. estava na cadeia, Azaki na kasho. mas Mais procurou a solução e não encontrou. alukaki solution akutaki te. Achou melhor entrar na presença do Senhor. Amonaki malamu akota na présence ya Para nkolo. Deus lhe tirar, Po ete mesmo Nzambe naquela situação. alongole na situation wana. Porque não havia ninguém que poderia lhe defender. Ezalaki na moto to fala Porque o défendre caso ye. dele era grave. Kana ezalaki vraiment makasi. Mas acontece que o homem começou a orar. Esalamaki ete moto abandeki kobondela. E Deus lhe dá uma orientação. Nzambe apesaki orientation.
Hoje sou aleluia, aleluia, aleluia. Lelo ezaka alléluia, Vai passar alléluia. toda a noite Okolekisa butu só a nyonso. dizer aleluia, aleluia, Koloba kaka alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Só o trabalho que fez aquela noite. Mosala ka asalaki na butu wana. E ele não sabia por quê Ya yebaki pete que mpona nini. Deus Ete lhe nzambe mandou fazer essa coisa. atindaki asala eloko wana. Mas ele simplesmente obedeceu Simplement ya tosaki. e fez isso toda a noite. Asalaki yango butu nyonso. Amado, no Balingami fim, na ele suka queria saber yalingaki ayeba. por que Deus lhe mandou fazer isso. Mpona nini nzambe Porque é atindaki uma coisa asala ngo. simples. Po ete eza eloko moko simple. Mas será que isso podia resolver o problema que tinha? Mais oyo efalai résoudre problème oyo azalaki nango. Mas acontece que Esalamaki ete apareceu alguém emonanaki na moto que entrou oyo akotaki no juízo na juge quando começaram o julgamento ntango babandi jugement. e aquela pessoa foi declarada inocente. Moto wana azalaki déclaré innocent. Por quê? Po ete Deus diz uma coisa. nzambe alobaki eloko moko. Uma pessoa Moto moko que adora Deus, oyo adoraka nzambe, ou uma boca, bia monoko uma moko, vida que adora o Senhor, bomoi moko oyo adoraka não nzambe, permaneça na mesma. ekobaka lolenge moko te. É por isso eu entendi esse segredo. Yango wana nga nasosolaki mabomba Davi, me. quando o assunto era louvar, glorificar o nome do Senhor, Davi soki likambo eza ele kolue ficava koglorifie louco, komba não kolo. queria saber Abande kotika se tem liboma. patente ou não. Abande koyeba te soki aza na bapete bie te. Porque ele sabia Po ete ye ayebaki onde estava aí escondido. epai wana azalaki na mabomba mi. Ninguém lhe conhecia. Moko tayebaki ye. Mas Deus é que lhe pegou no pó, Nzambe azwaki ye na mabele. levantou, ele meteu no reino. Amemaki epa atiaki ye na Então bokonzi. significa que se ele é rei, Ezolakisa ke soki aza é roi. porque Deus lhe colocou lá. Eza po ete nzambe Se atiaki ye wana. eu sou ser humano, Nga naza être é porque humain. Deus me criou. Po ete nzambe akelaki Eu ngai. não tenho tempo de fazer orgulho. Quando Naza o na assunto é tante ya adorar a kosala Deus. orgueil mpona kokumisa Eu nzambe. tenho que adorar com todas as minhas forças. Esengeli na adore na makasi na nga nyonso. Parece que é o meu último dia da vida. Elokola mokolo na nga suka vi. E quem adora a Deus, Oyo na adoraka verdade, nzambe na solo. a situação dele não permanece na mesma. Citation na Mesmo ye a tua vida ewumelaka não te. permanece na mesma. Ata vi na ye Algo tem kowumela que bongo te. mudar. Eloko esengeli changer. A menos que seja a pedra que você está a adorar. Olieki eza libanga yo Ou ozoko uma adore. estátua que Bien- você está a adorar. E que como Ou que eu aquele sou adorado? Jesus que meteram na cruz. Bia yesu ono batiaki Você na tá ekulusu adorar. oyo ozwa adore. Mas Jesus vivo. Mais yesu e morreu vivant e ressuscitou. oyo akufa parce Se quoi você lhe adorar, soki yo adore a ye tua vida não vai permanecer. bomoi no ekokoba kaka bongo te. Aleluia. Amen. Que Deus seja louvado. Nzambe akumbama. Sexta-feira, Vendredi partilhamos uma palavra de Deus topartageaki parole ya no livro nzambe do Salmo 125, na livre pour Psaume 125 onde a Bíblia diz epai bible ezoloba que todos aqueles bayebanso que confiam no Senhor oyo batiaki eliki epai ya são nkolo como o monte de Sião. baza lokola montana sion Não se abalham, mas permanecem. ekweyaka te me ekobaka. E partilhamos, amado, Topartageaki bien aimé mostrando que quem confia em Deus kolakisa ete oyo atiaki eliki epai ya nzambe é uma pessoa que está seguro. aza moto asimbami. Porque em Deus há segurança. Epai ya nzambe Em sécurité Deus há ezali. proteção. Epai ya nzambe protection Deus há ezali. elevação. Epai ya nzambe E quando elevation alguém ezali. Ntango moto confia em Deus, essa pessoa se torna uma referência. atie eliki epai ya nzambe moto akomaka référence Porque a monte po ete monte de Sião é ya uma sion referência. eza référence Porque lá foi construído o templo. po ete epai kuna etongamaki temple E lá kuna havia uma fortaleza, ezalaki na fortaleza lugar da proteção. esika protection Então, quem confia em Deus, oyo atiaki eliki epai ya yawe Deus lhe coloca nessa posição. nzambe atiaki ye na position Será oyo uma referência, akozala référence será protegido. akozala protégé E é uma pessoa, é aza um moto gigante. aza géant Porque se há gigante na tua po ete família, soki géant na famille no saiba ezali que aquele que se confia em Deus yeba ete oyo atiaki eliki epai ya também é um nzambe gigante. aza mpe Então, se géant você se tornar um gigante, soki okomi se na tua géant família há na gigante, famille no géant eles são ezali gigantes porque baza bagéant mpo na nini confia numa criatura. po ete batie eliki epai ya moto akelama Porque Satanás é uma criatura. satan aza moto oyo bakela Mas quem confia em Deus me oyo atiaki eliki epai ya é um nzambe gigante aza que géant confia naquele que criou o céu e oyo a atiaki terra. eliki oyo akela Então, likolo é na uma se pessoa aza moto Vai reinar.
oyo akorenye Et alguém que será como uma referência. aza moto akozala lokola référence. Aleluia. Amen. Haverá luta na tua vida. ekozala na bitumba na bomoi na yo A luta me pode bitumba começar, ekoki mas kobanda no fim você será vitorioso. me na suka yo kozala Doença victorie. pode começar na tua vida. malade ekoki kobanda na vi na Mas se yo você associar a me Deus soki oassocie naquela nzambe situação, na situation wana Deus não falha. nzambe aishiwaka E a te tua assunto terá uma solução. likambo no ekozwe yano. Então foi muito importante ezalaki vraiment a motuya coisa que nós partilhamos. eloko biso topartageaki O nome do Senhor foi glorificado. kombo na kolo etombamaki. Aleluia. Amen. Mas hoje queremos falar me lelo toni toloba uma coisa que é muito importante. no livro eloko da moko eza Lamentação. motuya na mukanda Nada lamentation. pode acontecer se Deus não orientar. eloko te Ou koki se Deus não kosalama permitir. soki nzambe apermettre É aquilo que a Bíblia está falando no livro de Lamentação. eza yango bible ezoloba na livre ya lamentation. Amado, bien aimé, se estamos a colocar essa palavra, Só ou que se Deus- Deus está permitindo que essa palavra soki nzambe azopermettre parole oyo chegasse até nos teus ouvidos, ekomi ntina matoi na yo é porque eza po ete muita gente bato ebele estão ficando desorientados. bazokoma desoriente, Muita gente bato ebele estão se enfraquecer. bazolemba, Muita gente bato não ebele quero mais confiar em Deus. balingi su te kotie likepa ya nzambe, Quero a resposta já já. alingi deja Quero a réponse, solução já já. alingi solution deja É bem verdade. eza vraiment ya solo. Deus, Nzambe em Deus nada é impossível. epai ya nzambe rien n'est impossible, Mas existem certas coisas. me ezalaka na makambo mosusu Deus faz isso pelo nosso bem. nzambe asala yango mpo na bolamu na Para nós biso compreendermos po ete biso quem é tocomprendre Deus. nani aza nzambe, Para que quando as coisas vão po acontecer, ete ntango makambo que ekosalama ninguém se glorifica. moko Que isso takumbama aqui aconteceu porque eu fiz. soki oyo esalami po Porque ete ngai nasali eu que sou. po Não. ete ngai naza Mas tudo no isso para que o nome do Senhor se glorifique. nyonso oyo eza po ete kombo akolo ekumbama. Aleluia. Amen. Amado, Deus balingami nzambe é omnisciente. aza omniscient, Deus nzambe é omnipotente. aza omnipotent, Deus nzambe é todo-poderoso. aza le tout puissant. Quer dizer, toda a ciência elingi oloba ete que science existe nyonso neste mundo, oyo ezalaka na mokili oyo Deus tem conhecimento. nzambe aza na E boyebi mais de que tudo que aparece, ne eleki kutu na oyo Deus tem emonanaka. conhecimento. nzambe aza na boyebi, Deus sabe nzambe que daqui a ayebi 5 minutos awa na 5 minutes alguma coisa vai acontecer. eloko moko ekosalama. Deus tem conhecimento nzambe aza na que boyebi depois de um dia nsima uma mokolo coisa vai acontecer. eloko moko Ele tem ekosalama. conhecimento Ya- claro aza na dessa coisa que boyebi vai moko acontecer. apolene eloko oyo ekosalama. E acontece que há certas coisas que Deus revela. esalamaka ete eza makambo mosusu nzambe Ele diz, arevelaka olha, alobi ete daqui a tala nada isso vai acontecer. kala te oyo ezosalama. Mas me existem certas coisas na nossa vida. ezalaka na makambo mosusu na bavi na biso Você olhando assim, yo kotala yango boye dá desejo de chorar. ezopesa posolela. Existem certas coisas na nossa vida. eza na makambo mosusu na bavi na biso Parece que não haverá nenhuma solução. eza lokola ekozala na solution E te. existe tanto tempo que você ficou na presença do Senhor. eza na tempelo oyo oza na présence ya kolo Orou, talvez até hoje. obondela A coisa que obondela você pedia ntango mosusu eloko oyo banda ekosenga não tem resposta. eza ne yano te. Mas será que Deus me eske nzambe ouça ayokaka ou não ouça? bi ayokaka te? Será que Deus não tem capacidade? eske de nzambe resolver azangi esse makoki problema? ya koresoudre problème oyo? Claro que sim. Oui, Mas por que isso tem que acontecer? me mpona nini oyo esengeli esalama? Existe muita gente eza na bato que ebele pergunta, oyo mas batunaka quando Adão e a Eva ntango adam na eve pecaram, basumukaki, será que Deus não sabia? eske nzambe ayebaki te? Existe muita gente que dizem que quando Satanás estava a fazer plano eza na bato ebele oyo para baloba derrotar ntango o ser humano, satan azosala mabongisi será po que akwesa Deus etre não humain, viu essas coisas? eske nzambe amonaki makambo Claro que te? Deus viu. Oui, nzambe amonaki E ele sabia o ye que vai ayebaki acontecer. oyo ekosalama. Mas Mais, ele tinha capacidade de impedir. ye azalaki na para makoki isso mpo não apekisa acontecer. oyo esalama te. Tinha capacidade Azaki de na despertar makoki. no ser humano. Ete Até não alamusa faz. etre imasala te. Ele tem essa capacidade. ye aza na E makoki até oyo hoje, ti ele lelo continua a fazer. ye azokontinue kosala. Mas por quê? Por quê? Por quê? me mpona nini mpona Tantas nini perguntas. bakestio ebele E aí, wana lamentação de Jeremias. lamentation ya jérémie
Deus nos fala na boca do profeta Jeremias. Nzambe azoloba na monoko ya prophète Jérémie. Nada pode acontecer. Eloko te koki kosalama Deus não permitir. soki Nzambe a permettre te. Nada pode acontecer. Eloko te koki Se kosalama Deus não permitir. soki Nzambe a permettre te. Aleluia. Amen. Amado, Balingami vamos voltar um pouco na palavra. tozonga mwa moke na liloba. Jesus Cristo Yesu Kristo vem para salvar o mundo. aye Não. po abikisa mokili, oui bien non? Mas será que Est-ce que Deus Nzambe Todo-Poderoso le tout puissant tinha capacidade azaki na makoki de te dizer a ya partir de koloba hoje eu vou salvar diretamente o ser humano? kobanda sikoyo nazobikisa être humain Ele entra Ya no koti mundo, na mokili, impede o trabalho do Satanás apekisa e mosala Satan directement acabou, ele recupera o ser humano. esili ya Ele récupérer tem être humain capacidade. ya zalaki na makoki oyo. Se lembramos de Sodoma e Gomorra, Tozo se rappeler na Sodome et Gomorre Deus viu que ele demais ntango Nzambe amonaki ete eza para ye destruir mingi Sodoma e Gomorra. mpona kodétruire Sodome et Não Gomorre custou, ezalaki pasi te, não custou. ezalaki pasi te. Quando Deus viu Ntango Nzambe que a amoni pessoa no mundo ete não bato estava na obedecendo mokili mais na minha palavra, bazotosasu liloba na nga te, Mas- mais eu quero destruir. ngai nali nabebisa O mundo. mokili. Por que ele fez? Por que ele pensou nisso? Mpona nini akanisaki yango? É porque ele próprio permitiu. Eza po ete ye moko apermetraki. E isso não custou para fazer isso. Oyo esalaki te mpo yasala Aqui awa eu quero dizer nalingi naloba que nosso Deus é todo poderoso. Nzambe na biso aza na nguya, Ele é maravilhoso. aza bikamwa, Ele é incomparável. aza Ele incomparable, é em cima de todas ye as aza coisas. likolo biloko O nyonso. poder dele não tem limite. Nguya na ye ezanga Ele é limite, Deus ye aza tem Nzambe capacidade aza de na makoki transformar a tua vida ya agora. kobongola bomoi Em poucos lelo minutos, na quelques a pessoa minutes. admira a tua vida. Mokili Ele tem etombo avi na capacidade. yo, ye aza na makoki. Mas há certas coisas Me eza na makambo mosusu Ele permite ye atikaka para que o nome dele seja glorificado. po ete kombo na ye ekumbama. É por isso ele vem dizer essa coisa. Yango wana ya ye koloba eloko oyo Nada pode acontecer. eloko te koki kosalama Deus não permitir. soki Nzambe apermettre te. Amado, Balingami eu vou entrar Ngana na Zokota. história de Jesus Cristo. na histoire ya Yesu Kristo. A Bíblia diz Bible elobi que no princípio era a palavra. nebandeli ezalaki liloba, A palavra estava com Deus. liloba ezalaki na E a Nzambe, palavra era Deus. liloba eza Nzambe. Tudo que vem na existência neste mundo Nyonso oyo eza na existence ya mokili foi oyo criado nela. ekelama epai na ye, epai na ye. E agora, Sikoyo. essa palavra Maloba vem oyo viver no mundo. eye kovivre na mokili, Vem viver no mundo. eye kovivre na Vestiu mokili, a carne, elataki vem no nzoto mundo. eyaki na João mokili. está a falar isso. João capítulo 1. Jean chapitre 1 Tem esses detalhes lá. apesi détail. Mas a coisa agora que me admira é o quê? Me eloko ekamusanga eza nini? Um Salvador. Mobikisi Alguém que todos esperavam. moto oyo banso babandaki Com muita kozela expectativa. na E esengo virá nyonso para salvar akoya po ete abikisa Israel. Israel. Virá com o nome que deram. Nome Kombo grande. bapesi kombo Um munene rei. roi Admirável conselheiro. oyo Pai babandaki eterno. kokamisa baconseiller. Mas um dia Me mokolo moko apareceu um Deus sofredor. amonanaki lokola Nzambe ya souffrance, Apareceu alguém emonanaki na moto sem força. sans force. E quando o mundo, o Herodes levanta Ntango mokili mpe Herode para atelemaki destruir a vida dele, mpona kodétruire bomoi na ye, consegue. akokaki E permita que Judas. azopermettre ete Juda Livende. ateka ye. Mas o que é isso? Me oyo eza nini? É porque, primeiro, Eza po ete yambo os nossos caminhos banzela na biso não são os caminhos do Senhor. eza banzela Nzambe Os te. nossos Amen. pensamentos Bapanse na não são biso pensamentos do eza Senhor. bapanse ya Nzambe te. Então Gloire nós biso conhecemos o destino. toyebi Mas o destin, caminho quem conhece é Deus. me nzela oyo ayebi eza Quem Nzambe, conhece o caminho é Deus. oyo ayebi nzela eza Então ele Nzambe. passa nesse caminho por Ya kolekti so na nzela oyo mpo na para que nini? o nome dele seja glorificado. Po ete kombo na ye ekumbama. Olha, Judas, Tala quando estava a Juda fazer plano ntango para vender abandaki kosala Jesus, pla po ete ateka Yesu, ele sabia que ye ayebaki ete Jesus tem poder. Yesu aza na nguya, Jesus tem poder. Yesu aza na nguya Ele vai pegar dinheiro. ya kozwa mbongo. Quando essas pessoas vão aparecer, Ntango bato bakomonana o dengue, como tem poder, lokola peti aza na nguya vai desaparecer. akolimwa.
Mas assustou, makamwaki, lhe amarraram, bakangaki ye, bateram, babetaki até ye, foi parar na cruz. ti akomaki na ekulusu. E agora? Sikoyo, O caminho é da salvação, nzela ya sali. mas agora Mais sikoyo, o plano, aliás, é da salvação, plan eza ya mas sali, o caminho é a cruz. mais nzela eza É o ekulusu. caminho da maldição. Eza nzela É o caminho da malédiction, ofensa. eza nzela É o ya caminho do kofi, sofrimento. eza nzela souffrance. Será que Deus não tinha capacidade Est-ce que de nzambe resolver azangaki essas makoki ya coisas? koresoudre likambo oyo? Mas é porque Ele próprio permitiu Mais eza po ete ye moko apermettre que aki isso acontecer. po ete oyo esalama. Porque Ele quer se glorificar. Ye alingaki akumbama, Mas a forma dele de se mais glorificar. lolenge ne ya O caminho kokumbama é esse. nzela nde yango Quando wana. você vai no Mateus 26, Soko okende na Matthieu versículo 26, 39 a 42, verset vai 39 ver a 40. Jesus a chorar na oração. ozomona yesu azolela na Os libondeli discípulos, na pai, será que não bayekoli. pode tirar esse cálice? Papa, est-ce que koki kolongola Diante pasi de oyo mim. te liboso na nga? Por que não tira esse cálice? Mpo Não na tira esse nini sofrimento olongola diante pasi de oyo te mim. liboso na ngai? Mas no fim, Mais suka compreendeu asosoli que não é a minha vontade, eza mokano na nga mas que te, se concretiza a mais sua vontade. ete mokano na yo nde ekokisama. Amen, Aleluia. amen. O plano é a salvação, Plan ezalaki mas o sali, caminho é a cruz. mais nzela eza ekulusu, O caminho é da humilhação. nzela eza ya humiliation. Ele começa na humilhação yazobana na para humiliation te levar na po glória. ete amemo na Ele nkembo começa ya na humildade bandaka na para se komikisa glorificar depois. po ete aglorifie yo nsima. Mas hoje muita gente na igreja não quer esse caminho. Mais lelo bato ebele na eglise balingi nzela oyo te. Muita gente na igreja não quer esse caminho. Bato ebele na eglise balingi E se nzela oyo Jesus te. passou nesse caminho, soki yesu ye moko alekaki na é para nzela nos oyo ensinar. eza po ete enseigner biso. E quando você vai passar nesse caminho, Ntango yo koleka na objetivo nzela não oyo é para te matar, objectif eza po mas babomo objetivo é te, para te levar na objectif glória. eza po ememo na nkembo, O objetivo não é para te matar, objectif mas é eza para te te levar na baboma yo glória. mais po ete ememo na nkembo. Graças a Deus, ngolu na nzambe, o testemunho do irmão pode nos elucidar. témoignage ya ndeko koki kolamusa biso. Júnior. Junior Vem à igreja pagão. Junior ayaki ma eglise païen, Quando está andando, você vai dizer, ei, soki azotambola koloba ma mas o que está acontecendo? oyo nini ezosalama. Mas apóstolo, como tinha visão, Apôtre lokola azalaki na vision diz, lhe deixa mesmo assim. abi botike kaka bongo, Lhe deixa mesmo assim atrapalhar. botike kaka bongo asalela bongo, Como, de jeito que vem, lolenga ye então que fica. atikala pe bongo. Hoje está aí a testemunha. Lelo ye wana tatoli Sabe um dia, oyebi mokolo moko o Júnior veio, tocou. Junior aya beti Tinha que sair para voltar em casa. esengelaki abima azonga Mas ndako, não tinha dinheiro de transporte. mas azalaki na mbongo ya transporte. Agora esperou o apóstolo Azalaki apôtre para lhe dar dinheiro de transporte. po ete apesa mbongo ya transport. O que o apóstolo diz? Nino apôtre Me alobaki espera. zela ngai. Sabe, esperou até 17 horas. Oyebi azalaki ti 17 heures. E depois diz, Nsima alobi não tem dinheiro de transporte. naza na mbongo ya transporte. E Yi Júnior escapou de chorar. Junior akomaki pe na lela, Mas o homem de Deus sabia o que fazia. mais moto na nzambe ayebaki oyo yaba nde kosala. Sabe o que aconteceu Oyebi depois? nini oyo esalamaki nsima. Na mesma semana, Na même semaine Deus lhe abençoou com emprego. nzambe apambolaki ye na mosala. Está aí. Ye Deus lhe wana abençoou com emprego. nzambe apambolaki ye na mosala, Trabalhou, conseguiu dinheiro akokaki mbongo para casar. po ete abala. Mas olha agora, o caminho é da glória. Me tala nzela ya nkembo, me tala sikoyo, Mas olha agora o caminho que Deus está me levando. tala sikoyo nzela oyo nzambe amemaki ye. Então, graças a Deus, ngolu na nzambe, Deus quando quer confirmar alguma coisa, nzambe soki alinga Ele confirme deixa eloko tópico. yapesaka deja toke Porque eu estava a pensar, Senhor, po ete ngai na mas bandeko será que katia eu vou kolo, falar isso est ce hoje? que nakoloba ngo vraimen O lelo Senhor já me deu índice no nzambe apesa testemunho. nga deja Eu disse, indice na está témoignage confirmado. nalobi ete eza O confirme, nome do Senhor seja louvado. kombo na kolo ekumbama. Então é isso. eza yango Nada pode acontecer eloko te koyi neste kosalama mundo na mokili oyo sem Deus permitir. sans nzambe apermettre. E saiba uma coisa: Yeba eloko quando moko você aceita Deus soki yo ndimi nzambe como Senhor e Salvador na lokola tua vida, seigneur mpe sauveur na vi na aceita yo, Jesus como Senhor e ondimi yesu Salvador lokola na tua seigneur vida, na vi o na yo, caminho é da glória. nzela eza ya nkembo. O Senhor quer te levar noutro patamar. Kolo alingi komema na esika mosusu, Mas saiba que no caminho me yeba ete na nzela você terá aflições, yo kozala na baafliction, vai sofrer, okosouffrir,
vai sofrer. Sofrer. E esse sofrimento Souffrance não vai oyo. te levar na morte. Et comme même on a koufate. Mas é para te mudar, Mais ça pour para échanger transformar a tua mentalidade, changer para transformar mentalité a na tua yo. maneira de Pour viver. changer le langue Porque na existe vivre. outra pessoa Déjà na bato susu. não consegue de viver com fome mesmo de 5 minutos. Akoka ko vivre tata na nzala 5 minutes. Para ela passar fome 5 minutos, Pour na yo ko nzala 5 minutes. não. Non. Ele tem que ir a procurar alguém que vai lhe dar Et dinheiro. sengeli akende ko luka muto Se akopesa fosse mesmo mbongo. para entregar o corpo, vai Soki entregar. atapesa nende Só to para akopesa. receber alguma coisa Tata de pona comer. kozwa quelque chose akolia. Mas Deus te coloca no caminho de jejum. Mais oração. nzamba zotsa Para na você sala jeune compreender prière. Pour te yo que sosola. é bom Eza malamu. ficar nesse estado Kozala sem neta trair a oyo. Deus. É possível Eza makoki. ficar nesse estado Kozala neta oyo. sem trair a Deus. Sans trahir nzambe. É por isso que existe certas lutas na tua Yango vida. ezala bitumba msuna Deus kina yo. permite isso Nzamba permet para te tango. fazer crescer. Pour ta kolisa yo. Não seja mimosa na igreja. Kozala te moto babondela Mas rabondela na tem que église. compreender o que Deus está dizendo. Esengelo sosola nino nzamba zolinga. Muita gente hoje está a lamentar. Bato belelo bazo lamante. O que está acontecendo no tempo da Nino verdade? ezo samana temps de la vérité. Eu digo que o culpado, a maioria, somos nós. Nazolo baba fautif la majorité zabiso. Sabe por quê? Oyebi pona nini? As pessoas não querem crescer. Bato balingi jamais Não querem a kokola. vida de oração. Balingi vie de prière Mas te. sabem que Mais bayebi te. quando vim na igreja, Soki aye na vai ouvir église. a palavra, quando sai Akoyoka a palavra maloba. sai daqui, Soki abimi. vai no outro lado. Malobe bimi aweke Ele na nganga volta a musu. fazer a vida, Ya zozonga kosala porque sabe que vie. o apóstolo está lá. Weta yebe ta Então, potra quando vai zawana. bater assim, o demônio Soki vai sair. abetika sabobo demo kobima. Mas Deus não gosta que a pessoa pega, toma lugar dele. Mais nzamba sepelaka te moto azo O que esika ele na vai ye. fazer? Nini oyo Vai akosala? provocar situação no servo. Akoprovoke Para se situation deslocar, pa ya para mosali. você A se compreender déplacer pa te como yo confiar sosola. em Deus. Lolenge noko eko confier pa nzambe. Para você compreender como confiar em Po Deus. te yo comprendre lolenge noko eko confier na nzambe. E existem outras mensagens. Ezala ba message mosusu. Deus vai permitir que chegue nos teus ouvidos. Nzamba ko permettre koma na matoi na yo. Mas será que Deus Mais est-ce que te nzambe faz chegar essa notícia soki ayeli yo sango em yo vão? eza ya pamba? Não. Non. É para você orar. Eza po ete yo Isso tem bondela. que se tornar um sujeito de Oyo oração. esengeli ekoma sujet de prière. Mas infelizmente muita gente são insensíveis. Mawa mingi bato Nas ebele coisas do Senhor. baza insensible na makambo ya Gosta nzambe. muito de ver os acontecimentos. Basepelaka Mas mingi não bamona sabe oyo o que ezosalama. está embaixo. Bayebi te nini oyo eza na se. Olha Deus. O nzambe. Deus é muito zeloso. Ele não gosta de partilhar a glória dele com ninguém. Nzambe alingaka jamais kopartage gloire ne na Agora, moto. quando você pega servo de Deus, Soki ozwi mosala nzambe quer lhe meter no lugar de Deus, obandi kotia yo na esika ya Deus vai lhe nzambe. provocar situações. Nzambe akoprovoke citation. Só para você compreender. Tata po ete yo sosola. Não é Deus adorável. Ete ya zo nzambe te adorable. Existem certas coisas, é a coisa que ele não sabe, é inocente. Ezala makambo Mas mosusu Deus vai ezalaka. provocar isso porque você não quer o crescer. Aza innocent ya Vocês são yebi te. culpados. Nzambe akosala Não yango po querem ete confiar yokola. a Deus. Bolingi Não jamais querem kotelike orar. pa nzambe olingi Não obondela querem te. abraçar a palavra Olingi de Deus. koembrase parole ya nzambe te. Agora saiba que Yeba ete ele está lá. yaza Quando wana. vai dizer em nome de Jesus, Soki alobi na kombo na só vai yesu bater assim, demônio vai sair. akobeta kabwe demo Agora, akobima. Deus que não gosta dessas coisas, Nzambe lokwa alinga makambo oyo vai te provocar situação. akoprovoke citation. É por isso, Yango wana tem que saber também nos poupar. esengeli mpe boyeba kobatela Vocês biso. querem que os dons do Senhor em nós Soki bolingi continuem a badon fluir. ya nzambe epai na biso continue Obedeça na kovolue. palavra do Senhor. Totosa parole ya Apóstolo tem nzambe. dito aqui, ele não é Apota Deus. alobaka yaza nzambe te. Ele fala isso porque Ye aloba yango mpo na nini? é para vos mostrar eza po etalakisa que o biso Criador do céu e a terra existe. mokele likolo mpe na A palavra zazali que nós pregamos maloba oyo biso não é a toteyaka palavra do pastor, eza parole ya mas é a paster palavra de te eza Deus. parole ya nzambe. Então nós devemos saber biso esengeli como confiar toyeba em Deus. lolengeli tokoki kotia like epai ya nzambe. As pessoas não querem crescer, bato balingi kokola te não querem abraçar a palavra de balingi Deus, koembrase parole ya nzambe te só querem que Deus dá. balingi ka nzambe apesa. Agora, Sikoyo os dons que Deus colocou badon vão oyo nzambe funcionar. ati ekofonctionne Mas saiba que me Deus, yeba ete nzambe o objetivo dele, objectif na ye vai se concretizar. Mas quando ekokokisama está ver me ntango azomona e isso começar a se tornar perigo, oyo ebandi okoma danger ele vai fazer isso. ya kosala boye. Se te dizer desloca, desloca, você não soki está alobi ouvindo. deplace Ele ozoyoka vai te provocar uma situação Yeah. para te tirar a força. akoprovoke citation mpe talongolo na makasi Temos que crescer. esengeli tokola
Não sei o que está acontecendo com as pessoas. Na yebi te nini ezosalamela bato. Deus está vivo. Nzambe aza vivant. Deus está vivo. Nzambe aza na As bomoi. pessoas dizem, fala. Bato balobaka. Eu não vou lá mais naquela Ngala igreja. okesu kuna tene É tonga porque lá wana. não tem Deus Pwete lá. kuna nzambe aza Nós teno. sabemos. Biso toyebi. Porque você queria mão Yo linga para as tinde coisas loboko. acontecer. Pwete Mas makambe agora, salama. quando Deus muda a Mais estação, tango nzambe change station. agora quando você não compreende, Soki yo vai dizer que sosolite. Deus não existe, mas ele Okoloba está ete operando. nzambe aza te me ya As coisas zosala. não estão acontecendo. Basali na nzambe makambe ezosalama Estão te. acontecer. Ezosalama. Muita coisa estão Makambe bele Sem, ezosalama. portanto, Deus falar. Deus está a curar, está a salvar. Nzambe azobikisa. Está a dar elevação. Nzambe azopesa Está a elevation. fazer muita coisa. Nzambe azosala makambe bele. Mas é preciso você crescer. Eza na bosenga yokola. Ama a palavra de Deus. Eza na liloba moko Ama nzambe. Deus. Linga nzambe. Não ama muito aquele que Deus dá. Kolinga mingi to nzambe Porque o apesaka. mandamento que Jesus nos Pwete trouxe. commandement Jesus yesu não apesaka. diz Alobi te. para amar o caro Pwete mais que kolinga Deus. motuka koleka nzambe. Para amar o filho mais que Deus. Linga mwana koleka nzambe. E se você começar a amar o teu filho mais que Deus, Soki obandi kolinga mwana no koleka saiba nzambe. que você está a colocar o teu filho em perigo. Yeba ete ozotsa mwana no en danger. Se você amar o teu dinheiro Soki mais que olingi Deus, mbongo no koleka está a colocar nzambe. teu dinheiro em perigo. Ozotsa mbongo no na danger. E se Deus Soki nzambe colocou a doença na tua vida atie maladi na vida e yo. hoje você vem parar na igreja, Lelo yo ye na église. não pensa que Deus vai te curar para você ir na tua vida. Kokanisa te ke nzambe akobikisa mpe tokende na vie na yo. Porque o objetivo que o Senhor te trouxe na igreja Objectif para ya você ouvir a nzambe palavra, oyo aye na yo na é église salvar mpe a tua toyoka alma. liloba. Eza mpo na Deus quer que kobikisa ame na você yo. volta para Ele. Nzambe alingi ete yo zonge epai na ye. Agora, se você não voltar, Soki yo zongi te. é por isso o mundo quando vai, Yango wana mingi ntango quando bakendaka. vão fora, Soki bake a libanda. situação piora. Citation eyaka ndongo. É só para você voltar. Ezaka po ete yo Então zonga. compreende essas coisas. Sosola makambo oyo. Compreende essas coisas. Sosola makambo oyo. A situação há anos. Eza na basitation eza Você bane. começou a orar. Oyo banda Não está kobondela. a mudar. Ezochange te. Mas está na igreja. Moza na église. Tem que compreender a linguagem. Esengeli ososola langage. Será que você vem à igreja para servir a Deus? Est-ce que yo yaka na église mpona koservir Ou para nzambe? receber só aquilo que Deus dá? Ye mpona kozwaka oyo nzambe apesaka. Êxodo 25 está a dizer: Yango wana sirva-me, eu abençoarei o vosso pão. exode elobi ete esalelanga nga na kopambola lipa na bino na kopambola mapa mpe na kolongola fermité kati na bino na kati na bino mwasi infertile akozala te mwasi stérile akozala te akozala te mwasi oyo azanga mabota E Deus diz: nzambe Ele alobi vai afastar todos os teus inimigos. akolongola benemi no Quando nyonso você lhe serve. soki yo servir ye Mas você não quer servir a Deus. me yo olingi koservir nzambe te Só quero que Deus dá. olingi ka nzambe apesa Agora, Deus se não está vendo interesse nzambe dele, soki azomona Ele vai netere epa na ye te mexer, ya não vai koningana mexer, porque Deus também é Deus de interesse. akoningana Do te jeito parce que que você ye vem com epa za interesse, Deus também está a procurar interesse aza dele. nzambe intere parce que ye epa aza nzambe intere Interesse dele. Primeiro intere na é você ye lhe amar liboso e yo lhe linga ye servir. mpe Se servir você não ye lhe ama, soki não olinga lhe te serve, oserviraka sabe que ye aqui te não é a casa do quimbandeiro. yeba ete awa eza Aqui ndako é ya a nganga casa te do eza Senhor. nzambe Primeira ndako nkolo coisa, é eloko ya buscar o yambo reino do céu, tudo será acrescentado. amen Tudo será acrescentado. nyonso Agora, ekobakama esse motivo é teus interesses. soki motifi no eza nzambe intere Isso não é meu problema. oyo eza problème na nga te O poder do Senhor está lá. problème ya nzambe Os dons que o Senhor deu nguya estão lá. nzambe bato ya nzambe eza Ele wana não se arrepende dos dons que Ele dá. ye asorepataka te na bato oyo Mas o apesaka problema agora é a tua mais posição. problème eza position na yo Você tem que mudar a tua yo posição. esengeli para Deus ochange mudar position na a tua yo situação. po ete nzambe Se você achange não mudar situation a na tua yo situação, soki yo a tua change posição, position na yo a te situação vai permanecer. situation ekokoba É por isso que Deus está a permitir isso. yango wana nzambe azopermettre yango Você vem à igreja. yo ozoya na église O objetivo é a salvação. objectif eza sali Não vem aqui porque serve todo doente. koya awa te mosali nazobela Acredita em Deus. ndimela nzambe Sirve a Ele. salela ye Se lá você servir a estátua, soki kuna obande aqui kosalela vai bikeko servir a Deus. awa kosalela Tem que nzambe renunciar. esengeli renonce Confessa e Confesse, abandona. petica. Volta a Deus. zonge epa nzambe É o objetivo do Senhor. yango eza mama likambo nkolo Porque tudo que acontece na nossa vida, po ete nyonso esalamaka na bavi na biso Deus controla tudo. Ele vê nzambe tudo. akontrolaka nyonso mpe Se a amonaka Bíblia diz nyonso que Ele é omnipresente. soki bible elobi ete aza omniprésent Quem é omnipresente? oyo aza É omniprésent aquele que é presente aza oyo em aza todos os présent lugares
na mesma hora, na no mesmo bisika tempo. nyonso na même Quer dizer, heure na tem même gente que temps está aqui, lolenge ele aza está a awa curar aqui, ye azobikisa na mesmo momento está na a curar même nos moment Estados Unidos, azobikisa na na mesma États-Unis hora na même está a heure curar em Moçambique, azobikisa na na mesma hora está a curar no Moçambique Lubango. na même heure azobikisa na Lubango Ele é omnipresente. aye aza omniprésent E ele é omnisciente. ye aza omniscient Quer dizer, toda a ciência, Ciência todo o nyonso. conhecimento, boyebi nyonso Deus sabe. Nzambe Deus ayebi conhece tudo. Nzambe ayebi nyonso Mas ele quer que você me ye volte a alingi ele. ye ozonge epai na ye Se ele está permitindo soki essa azopermettre situação na tua vida, site so na vi na ele yo quer que você volte ye a alingi ele. ye ozonge epai na ye Existem certas pessoas, eza na bato mosusu dinheiro lhe faz mal. mbongo esalaki mabe Para ele, dinheiro é problema. mpo na ye mbongo eza Se ele não problème tem dinheiro, tá bom. soki aza na mbongo te Mas eza basta malamu receber me dinheiro, soki azwika mbongo acabou se estragou. esili ya Agora mibebisi Deus vai querer te perder. nzambe Não, akolinga vai querer koperde te yo ver te pobre para não te perder. akolinga mbona Fica yo assim, para pauvre não mpo te eta perde perder. yo te ezala bongo mpo eta perde yo te Temos que mudar a nossa mentalidade. esengeli tochange mentalité na biso Aleluia. amen Papa, papa Deus abençoe o servo de Deus. nzambe apambola mosala na nzambe Tá vendo Deus, levanta ainda. Levanta. telema nanu Encosta. papa telema Tá vendo tudo que você já passou na vida? omoni nyonso osolekisi na vi Deus sabia. nzambe ayebaki Se era para te matar, soki ezalaki mpo na boma yo poderiam acabar com a tua vida há muito tempo. balingaki baboma yo deja kala Mas se Deus permitir, mais soki nzambe para você apermettre viver, mpo ete yo o vivre objetivo é um. mama na likambo eza moko Sirve a Deus na verdade. salela nzambe na solo Aqui não é coisa de dar volta, não awa vamos eza dar na curva. ngo te ke Sirve a tokota Deus. mpe kosalela nzambe Se entrega a Deus. mipese pa Sirva nzambe a Ele na verdade. salela ye na bosolo E você verá todos os inimigos vão cair. yo komona benemi nyonso Você não vai fazer bakokweya esforço, yo kosala no beforte mas todos vão cair. bango Deus nyonso abençoe, irmão. bakokweya nzambe apambolo Todos vão ndeko cair um por um. moko na E você moko próprio vai bakokweya assistir. na miso no yo komona Aqui nós não vamos te dar nada. awa biso tokopeswa eloko te Não vamos te dar nada. tokopeswa eloko Nem te azeite para ti também não vamos abençoar. ata luile pano mpe Mas tokopambola te me você yo sirve só a Deus salela nde e vai nzambe confirmar que Deus está vivo. okokonfirme ke nzambe aza na bomoi Sabe uma coisa que eu estou a começar a entender nesse momento? oyebe eloko mo nazososwa na moma oyo Estou a ficar até com medo nazozala na para kobanga abençoar azeite e entregar na pessoa. mpo na kopambola zete mpo napesa yango epa moto Porque a pessoa não quer se entregar a Deus. bato balingi te komipesa Quer epa nzambe confiar na azeite. balingi bakonfie na Azeite não é luile Deus. luile eza nzambe Azeite te só é um ponto de contato Luile ezaka que point ya Deus contact. colocou lá. Oyo nzambe Mas atie ele kuna. está vivo. Se Mais ele vai yasa na entrar, bomoi, soki ele akokota. vive na tua ye vida. avivaka na bomoi na yo Ele vai amen viver na tua ye vida. koviva Ele na não vive bomoi na na yo azeite. ye avivaka te na luile Agora, as pessoas bato estão querendo mudar a essência da vida cristã. bazolinga bachange As coisas não sansa são vie assim. chrétienne Pode sentar. okoki ofanda Depois vamos orar para ti. nsima tokobondela mpo na Oh, yo passa aí na frente. leka na liboso Passa à frente. leka liboso Igreja, levanta. eglize telema Levanta a tua mão. telemisa loboko na yo Vamos orar por causa do irmão. tozobondela mpo na ntina papa Vamos lhe entregar na mão do Senhor. topese na maboko Você ya vai yawe declarar como se fosse a tua vida. deklare lokola bomoi na yo Diga nele, Senhor, loba na ye nkolo todos os combates que ele já passou na vida. bitumba nyonso osalekisi na vi Se ele já passou em muitos lugares, soki saleki procurando a bisikebele solução, koluka mas esse solution aqui é o último mais lugar. oyo eza esika Ele na não irá suka mais no outro lugar. yakokesa esika mosusu Aqui o te Senhor tem que dar awa solução. kolo esengeli Aqui o opesa Senhor tem solution que libertar a awa vida kolo dele. esengeli otambola vi na ye Queremos ver kolo tolingi os inimigos tomona que lhe combatem bememi oyo babundisaka a cair ye em pleno dia. bakweya na Declare em nome mokolo do Senhor deklare na Jesus. kombo na yesu Deus Santo, nzambe mosantu em nome de Jesus, na kombo na yesu entra na luta do teu filho. totana bitumba mwana na Senhor, yo ele já chorou muito. ekolo yesaleli Ele já mingi sofreu yesanyokwami muito. O mingi mundo já lhe condenou. emokili Já ekonda lhe na ye amarraram. esi bakangi ye Mas hoje, me lelo Senhor, kolo é o último dia. mokolo na Quem suka toca na vida dele, etushe vi na ye tocou oyo no atushe olho do vi na ye Senhor. atushe miso Colocou o nzambe dedo na menina do olho do Senhor. atie miso Pai Santo, e papa mosantu transforme a vida dele. bongola Que bomoi na volta a ye viver a vida dele azonga normal. koviva bomoi ne Pela normal glória e honra. ye mpo na No nome kombo de mpe Jesus. honere na kombo na yesu Amém. amen Pode sentar. Aleluia. amen Que Deus seja louvado. nzambe akumbama Amado, isso dá medo. balingami oyo ezobangisa Nós não queremos receber o lugar de Jesus. tolingi te kozwa place ya Eu me nzambe lembro, o Papa Clovis dizia aqui: nazose rapele papa eu clovisa preciso alobaki desse awa. homem. naza na posa moto oyo
Eu preciso desse homem. Nós precisamos desse homem. Por quê? Se você quer destruir a vida dele, só o tratamento que você vai lhe dar como Deus, isso pode provocar a ira do Senhor. Falava aqui muitas das vezes, mas a pessoa não compreende. Existe servo de Deus por causa do dom. A pessoa começa a andar de joelho até para lhe cumprimentar. Fica complicado. Existe outro hoje. Para se encontrar com ele tem que pagar. O dom Deus não vai tirar. Mas a ira do Senhor, quando vai acender, algo que vai acontecer será uma tragédia. É bom a gente mudar. Estamos na igreja para servir a Deus. Amado, bien-aimé, o Papa Charles não está. Papa Charles até. Mas Deus está. Ele nos ensinou para servir a Deus. Ele nos ensinou para servir a quem? A Deus. E Deus dele está presente. Deus dele está presente. Mas quando nós não compreendemos essas coisas, vamos destruir a vida do servo de Deus. Sem portanto saber. Então Deus está vivo. Deus abençoe. Deus está vivo. Ele está operando. Ele está presente. Porque eu não estou a repetir essa palavra. Ele próprio que dizia, eu não sou Deus. Ele próprio falava isso. Mas quando a pessoa não compreende essas coisas, vão errar muito. É por isso que Deus quer que nós crescemos. Deus quer o teu crescimento. Deus quer a tua mudança. Ele vai mudar a tua situação. Ele vai mudar tudo que te condenou. Anos que te condenou, isso vai te deixar. A tua situação vai mudar. Deus vai libertar a tua vida. Tudo que você tanto chorou, Deus tem capacidade de transformar. Mas primeiro temos que mudar a nossa mentalidade. Porque Deus está vivo. Ele acompanha tudo. Ele não falou com Moisés. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Eu desci essa vez para resolver. Quantos anos que eles viveram? Na escravatura, no sofrimento. Mas depois ele vem dizer a Moisés, eu tenho visto e eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Mas esta vez eu desci para funcionar, para trabalhar. Temos que confiar em Deus. Temos que olhar a Deus. Não lhe os acontecimentos. Quando acontece, primeiro tem que procurar saber por que essa coisa aconteceu. Por que isso está acontecendo? E se você não tem olho espiritual, vai errar muito. Vai cometer muito. O Espírito Santo está vivo. Ele fala. Por que Deus colocou a oração? É para se comunicar com ele. Uma coisa que você não está vendo. Dobra joelho. Se comunica com Deus. Ele vai te dar resposta. Ele vai te falar. Amém. Aleluia. Amen. Amado, eu me lembro. Ano 2010 ou 2008. Année 2008 bien 2010. Queria tanto casar. Nalingaki mingi na bala. E como estava bem com dinheiro, queria tanto casar. Nalingaki vraiment na bala. Mas só que eu não queria marcar passo sem ouvir a voz do Senhor. Aconteceu que um dia saímos. Chegamos na casa de um amigo. Havia lá a prima dele. Vi a prima. Gostei da prima. Só que não queria falar. Gostei daquela menina. Mas eu não queria dizer nada. Olha, vim começar a orar. Fez 21 dias. Nasceu que 21 jours. O 21º dia. 21 jours.
eu saí no serviço. Ngana bimina musala. Sentei na minha casa na cadeira. Na fandi na ndako langa na kiti. Na concentração. Na concentration. Dormia mesmo no chão. Na bande kulala vraiment na mabele. Evitei mesmo o sentimento. Na evita que sentimento. Na lobi ngana moni. Na mas não sepeli. quero marcar passo. Na lingi jamais que marque pas. Ça na consulter Nzambe. Fiquei lá a orar. Na tikila kiwa na kobondela. Kobondela. 21º dia. Na 21 jours. Sentei. Na fandi. Entrei mesmo no meu quarto. Na kota ima na chambre na fandi. Assim ao sentar. Boyenga ya kofanda. Tipo, alguém entrou. Na moni lo kwa mtakoti. Mas eu não vi a pessoa. Mais na mona ki motote. No me tu vê mesmo que alguém entrou. Na zomona vraiment mutakoti. E começou a conversar comigo. Baba ndio sola nangai. A primeira pergunta que me fez. E question de bosso salenga. Será que você gostou mesmo? Est-ce que yo vraiment sepeli? Da prima do teu amigo? Na cousine mina yo? Eu também lhe respondi disse sim. Ngape na répondre ye oui. Ele disse tá bom. Ya lobi malam. Não fala nada com ninguém. Ko lobe lo côté pas Não moto. partilha essa conversa com a pessoa. Ko partager li solo ona motote. Fiquei em silêncio. Na batela kikimia. Dia tive que sair na minha casa. Mokolo moke segela ki na ki etale na bimana na ki otale na kuka. Comecei a andar, cheguei na na bando paragem. tambola na koma kinare. Encontramos. Tokutani. Para chegar em casa no caminho. Poto koma na ndako na A nzela. conversa começa. Li solo bandi. Ele começa a me contar. Ya bando betela ngai. Leon, tá vendo? Leon zomona. Essas nossas meninas são complicadas. Ba jeune fille na biso basa compliqué. Eu disse já começou. Na lobi bandi. É o que já é o que? Nini siko? A minha prima. Na lobi nies na ngai. Morava aqui com alguém. Cousine nga bande ko sala kisheri na mutu. Moto malinga ki emingi. Mas se engravidou. Mais azwa ki zemi. Agora vamos falar no moço. Aqui ko lo papa jeune. Problema. Jeune a lo besoin problème Eu te. vou fazer dever. Nga na zo saba devoir. Eu quero ficar contigo. Pote na lingi fo mana zala na yo. A minha prima não quer aquele homem. Mais cousine nga lingi mobali wana te. Tirou a gravidez. Alongoli zemi. Eu disse, Senhor, obrigado. Na lobi kolo merci. Não falei nada. Na loba ki pelo kote. Kata ngona komena ndako Levantei as mãos, agradecer. Na sembola ki maboko na. Obrigado por na remercier ki nzambe na lobi kolo merci na nyonso. Aleluia. Amen. Povo que anda sem revelação. Peuple ezotambola sa révélation. É tipo carro que está a andar sem travão. Ezalo kwa mutu ke ezotambola sa travão. Akobeta vraiment na nzete na teso akota wa. Para gente orar. Nzambe. Existem várias maneiras que Deus vai te falar. Ezana balolenge bele nzamba ko ikoloba na yo. Através da pregação ele te fala. Tamsu na nzela mate ko ikoloba. Talvez numa conversa. Tamsu na lisolo moko. Não foi uma pregação. Parce que o ezaki mate ya te. Eu não sabia a minha preocupação. Ya yeba kita ta preocupação na ngai. Sendo amigo, mas eu não partilhei com ela a conversa. Kozala mime na partager kile lisolo te. Tocar, falar com Deus. Na sepela kile boso na toucher Nzambe. Nzambe na yebi nyonso. E depois Deus deu minha resposta. Sima Nzamba yano lingai. A resposta? E yano. Ele não me revelou no sonho. A revela nga na ndoto te. Estava sentado. Ngana zaki na nga kofanda. O anjo entrou na minha casa. Mwanja kota kinanda kona nga poeta pesa nge yano. E esse Deus? Nzamboyo. Está vivo. Azana bomoyo. Nzamboyo. Azosala. Nzamboyo. Ayoka kanzamboyo. Azawaka na wesika. Aleluia. Amen. Ele está aqui, ele está presente. Ele hoje fala. Para marcar qualquer passo na vida. Para marquer quelque part na vida. Não esqueça Deus. Kobosa na Nzambete. Amen. Não esqueça Deus. Kobosa na Nzambete. Não mete Deus de lado. Kota Nzambe pembeni Deus atrás. Dia kota Nzambe simate. E depois vai condenar. Simando condane ye. Quando você começou, Deus lá não estava. Nzambe kuna zala você não consultou Deus. Yo consulta ki Nzambe te. Quando as coisas vão se estragar. Tango makambe ko beba. Epa yoko lukande Nzambe. Assim não. Boyete. Como o apóstolo tem dito. Lokola apôtre. Abande koloba boyete, boyete. Aleluia. Amen. Amado. Balingami. Deus sabe de tudo. Nzamba yebi nyonso. Deus sabe de tudo. Nzamba yebi nyonso. Você pensa que quando a pessoa está a morrer lá no Afeganistão, Deus não sabe. Tango bato bazukufa kuna Nzamba yebi. Capacidade. Nzamba zana makoki. De mudar sua mentalidade daquelas pessoas. Ya ko chance ka mentalidade bato wana nyonso ekosila. Ele é capaz. Yazana makoki. Mas certas coisas. Mas amaka mususu. Ele vai permitir na tua vida. Ya ko permettre na vida na yo. Gedeon. Chorou muito. Alela ki mingi. Na minha família. Na família nanga? Não tem ninguém. Não é uma família conhecida. Essa família moko te yebana. A minha família é uma pessoa que a família que ninguém conhece. Família nanga essa família moko te mute yebana. Que todo mundo despreza. Essa família moko bato banso babwa kaka. Menza balobi. Família que todo despreza. Kaka na família wana bato babwa kaka. E pai família zana nguyate. E azana padrinho te na cozinha. E pai ngana kosala yaza souverain.
Yaza souverain. Ce qu'elle n'a pas fait na lolenge na ye. Mais awa yo linga ye kaka. Yo sale la ye. Yo mi pese pa na ye. Ya kota la vie na yo. Porque quem confia em Deus, Deus não te deixa. Amen. A Bíblia diz no livro dos Salmos. Bíblia lobina diz pusom. que é em vão que vocês acordam muito cedo. É em vão que você acorda muito cedo. Procurando pão de sofrimento. Souffrance. Quer dizer, acorda muito cedo. Volta muito tarde. Buscando pão de sofrimento. Mas enquanto que Deus prepara tudo. Daquele que ele ama. Enquanto que eles estão a descansar. Isso significa o quê? Se você amar a Deus, antes das coisas acontecerem, Ele vai preparar tudo só para te levar. Isso não significa que não trabalhe. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Mas eu disse, na vida daquele que se confia nele, Ele já prepara tudo enquanto que eles estão fazendo o quê? Estão a dormir. Ele já preparou para mim. É como bebê, né? Está dormindo. Ele só vai saber que vão lhe dar sushi. Sabe que vão lhe dar papa. Ele não fez esforço. Então, o que vai acontecer? Não será as coisas que vamos fazer com nossas forças. Mas Deus vai preparar já tudo. É por isso, confia nele. Não recua. Confia nele. Se apóstolo não está, Deus dele está presente. Ele está operando. Deus criador do céu e a terra. Tudo isso está acontecendo. Vocês são culpados. Deus mesmo está a falar comigo. A maioria de nós somos culpados. Não querem buscar a Deus. Não querem confiar a Deus. Só à espera da mão. E amanhã, para começar a tratar a pessoa como Deus. Nós não queremos essas coisas. O lugar de Deus é de Deus. Ele é Deus, Ele permanecerá Deus para sempre. Então nós só vamos lhe servir. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é incomparável, Ele é Salvador, Ele é tudo. Aleluia. Amém. Então, o teu sofrimento que te trouxe na igreja, Deus quer te colocar no caminho da salvação. Se a doença que te trouxe na igreja, Deus não só vai te curar, mas eu quero te dar a vida eterna. Aquela perturbação dos feiticeiros da família, você vem para se esconder na igreja. Deus quer que todos sejam derrotados. Deus quer que através de ti, aquele feiticeiro testemunha que na verdade Deus existe. Deus existe. Aleluia. Amen. Deus existe. Porque Daniel, olha o que aconteceu na vida de Daniel. Daniel vivia na Babilônia. Mas ele não sabia. Deus lhe tirou no Israel para a Babilônia. Foi uma oportunidade que Deus colocou para que a Babilônia conhece quem é Deus de Israel. Aleluia. Amen. Então Deus não faz nada em vão, mas Ele já prepara tudo. No fim, o que disseram? Aqui ninguém vai adorar outro Deus. Se não fosse Deus de quê? Então na tua família também a pessoa querem dizer isso. Deus quer que a pessoa também fala isso. E aqui nós já ouvimos a situação. Mas o Deus que a fulano sirve é um Deus verdadeiro. Mas tudo isso vai depender da tua posição. Tudo vai depender da tua posição. Nada pode acontecer se Deus não permitir.
Tudo que Deus permite nyonso nzambe tem que ser uma apermetaka oportunidade. ezalaka opportunité Quando Deus te usa para você falar, soki nzambe asali po ete yoloba profeta, profite demonstrar a pessoa o nome de Jesus. kolakisa bato kombo ya yesu Quando você chega para ajudar alguém, soki okomi po ete osunga aproveita bato para falar de Jesus. profite po ete É uma osunga oportunidade. olobela yesu Fala de Jesus. lobela yesu Explica de Jesus. explike ye yesu Vai na tua vida. kende na vi na yo Aleluia. amen Inclinamos nossas cabeças. togumbi mitu na biso Queremos orar. tolingi obondela Eu quero que você entregue a tua vida na mão do nalingi Senhor. ete opesa bomoi no na maboko ya nkolo Diga, caro Espírito Santo, loba ser saint-esprit ajuda-me. sunganga Talvez eu fiquei muito distraído. ntango mosusu nazalaki distraído, nazalaki distrait sem mobali compreender sans que Deus comprendre conhece tudo. ete nzambe oyebi Talvez nyonso a minha forma de ver as ntango mosusu coisas, lolenge nanga komona eu makambo comecei a minimizar o nome do nga Senhor. nabandi kominimize Mas kombakolo hoje eu entendi me lelo nga que nasosoli afinal Deus controla tudo. nzoka nde nzambe Deus okontrolaka sabe nyonso de tudo. nzambe ayebi nyonso E nada pode acontecer eloko te koki sem Deus kosalama permitir. sans nzambe apermettre Amado, bien aimé Judas. juda Será que Jesus não conhecia quem é Judas? est ce que oyebi te ke Mas yesu ele ayebaki deixou soki que yatikaki Judas vendesse o próprio Jesus, o Filho de Deus. juda teka mwana na E nzambe se Judas não lhe vendesse, soki hoje, juda teka ete lelo você poderia dizer que Jesus é o Salvador yo da minha vida. olingaki koloba ke jesus aza sauver na vi na Então nga todas essas más pessoas bato nyonso ya que mabe te ofendem, que te criticam, oyo bakritikaka Que te bafingaka yo fofokam. oyo batongaka yo amado, bien aimé Deus permitir nzambe para apermettre você entrar mais na po ete profundeza, yo kota su na mozindo para você compreender po ete yo comprendre que Deus opera. ete nzambe asalaka Então clama a Ele, diga nele, belela ye loba na me ye ajuda, sunga ngai me ajuda, sunga nga me ajuda, sunga ngai me ajuda. sunga ngai Em nome de Jesus. na kombo na yesu Sentiram vivo, oh Jesus, Aleluia. Espírito tu és Santo, Molimo Santo. aquele que completa meu viver. toma conta de tudo. rendre conta nyonso Sentiram Entregamos todas vivo, as suas santas mãos. topesi nyonso na maboko na mosanto Jesus, Reina. konza Precisamos de tu ti. és Toza na força na yo. aquele que Ajuda-nos. completa sunga biso meu viver. Ai, ai, ai. Ajuda-nos a crescer. sunga biso tokola Reina Espírito Santo. oh ser saint-esprit Reina Espírito Santo. renye molimo santo Reina Espírito Santo. renye molimo santo Reina. renye Reina. renye Reina. renye Reina. renye Reina. renye Toma conta de nossos corações. oh sois contre mitema na Trata biso nossos corações. traite mitema na biso Nos faz crescer na vida. kolisa biso na vie Porque precisamos de ti. po ete toza na posa na yo Leva-nos na profundeza. mema biso na mozindo Para que possamos entender, po ete toza na posa compreender toseba as coisas. toyeba makambo Oh Deus. oh nzambe Oh Pai. e papa Em nome de Jesus. na kombo na yesu Manifesta a sua graça. manifeste ngolu na yo Ajuda-nos a crescer. sunga biso tokola Em nome de Jesus. na kombo na yesu 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 Emmanuel. emmanuel Deus Santo. nzambe mosanto Manifesta a sua graça. monisa ngolu na yo Em nome de Jesus. na kombo na yesu Declaro que a força das na trevas deklare força ténèbre se afasta em nome de Jesus. elongwa na kombo na yesu Deus Santo. nzambe mosanto Afasta tudo que não faz parte do seu reino. longola nyonso Reina. renye Reina. renye Reina. renye Em nome de Jesus. na kombo na yesu Em nome de Jesus. na kombo na yesu Em nome de Jesus. na kombo na yesu Nosso Senhor kolo na biso e nosso Salvador. mpe mosungi na biso Espírito Santo, nós agradecemos molimo mosanto biso totondi yo por causa desse momento. mpo na ntina ngonga oyo Tu és o único que sabe ensinar. ozaya suku yebi koenseigner Nós não somos nada. biso toza eloko te Mas quem entende tudo é o Espírito me oyo Santo. asosolaka nyonso eza molimo É por isso santo hoje te abraçamos. yango wana lelo toambrase yo Te abraçamos. toambrase yo Reina no nosso coração. konza na mitema na biso Dê-nos a força. pesa biso makasi Faz-nos crescer. sala biso tokola Para que seu nome seja po ete exaltado. kombo na yo ekumbama Em nome de Jesus. na kombo na yesu Em nome de Jesus. na kombo na yesu
na kombo na Yesu nosso Senhor kolo na biso e nosso pe Salvador. mosungi na biso Todos nós como uma pessoa biso digamos nyonso lokwa moto moko tolobi obrigado Senhor Jesus. merci Seigneur Jésus-Christ. Obrigado Senhor Jesus. Merci Seigneur Jésus. Glórias e louvor a ti Senhor Jesus Cristo. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amém. Amen. Palma para Jesus. Mapoko pona Yesu.